A primeira vez que me trancaram naquele armário embaixo da escada, eu tinha só 13 anos. Foi por causa de uma jarra de cristal que escorregou da minha mão enquanto eu limpava a sala de jantar. Custava uma fortuna, diziam. O barulho do vidro estilhaçando no chão de mármore da casa dos Albuquerque ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Não deu nem tempo de tentar juntar os cacos. Dona Eunice veio que nem um furacão da cozinha, os olhos saltando de raiva. "O que você fez, sua imunda?" Ela agarrou meu braço com tanta força que deixou as marcas dos dedos. Me arrastou pelos corredores até aquele maldito armário embaixo da escada onde eu já dormia. Mas dessa vez foi diferente. 3 dias sem comida para aprender a ter cuidado com as coisas dos outros. Ela gritou, batendo a porta e passando a chave. Fiquei no escuro total. Um escuro que engole a gente por inteiro. Vocês acham que sabem o que é fome? Eu conheci a fome que faz você lamber o mofo da parede para sobreviver. Dentro daquele cubículo, as horas pareciam dias e os dias pareciam anos. A barriga doía tanto que cheguei a desmaiar algumas vezes. No segundo dia, comecei a arrancar o papel de parede velho e a mastigar, só para sentir alguma coisa na boca. Descobri um pedacinho de parede úmida, com um mofo, e passei a língua ali tantas vezes que minha língua sangrou. Lembro que pensei, vou morrer aqui e ninguém vai nem lembrar que eu existi. Na madrugada do 3º dia, consegui ouvir os ratos se mexendo do outro lado da parede, fazendo aquele barulhinho irritante. Cheguei a pensar em como pegar um, de tanta fome. É disso que tô falando quando digo que conheci o desespero mais fundo que existe. Meu nome é Marlene Dias, tenho 77 anos e durante 15 anos fui propriedade da família Albuquerque em São Luís do Maranhão. Eles faziam o que queriam comigo, tudo mesmo. Hoje moro em São Paulo, na mesma cidade onde nasci, mas longe daquele inferno. E você que está me ouvindo agora, me conta nos comentários seu nome e de onde está assistindo. Quero saber quem são as pessoas que têm coragem de ouvir uma história que muita gente prefere fingir que não existe no Brasil. Porque o que vou contar não é caso isolado, não. Tem muita Marlene por aí, só que a maioria nunca consegue escapar para contar a história. Não era para eu ter nascido. Minha mãe, Iracema, lavava roupa para fora na Moca, lá em São Paulo. Engravidou de um homem casado, filho do dono da mansão onde ela trabalhava. Quando a barriga começou a aparecer, foi mandada embora sem um tostão. Nasci em 1948, num quartinho de cortiço. Minha mãe me criou sozinha até onde pôde, com as mãos rachadas de tanto esfregar roupa na tábua. Às vezes, ela me levava junto quando ia entregar as trouxas nas casas de família. Me ensinava a ficar quietinha, invisível, para ninguém reclamar. Marlene, quanto menos te notarem, melhor, ela dizia baixinho. Foi meu primeiro treinamento para sobreviver nesse mundo que não gosta de gente como nós. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe começou a tossir sangue, tuberculose. Naquela época, era quase sentença de morte para quem não tinha dinheiro. Ela definhava dia após dia, ficando magrinha, magrinha. Mesmo assim, continuava lavando roupa, porque se parasse, a gente não comia. Lembro dela tossindo enquanto esfregava os lençóis, manchando de sangue as roupas brancas que depois tinha que lavar de novo. Uma tarde, cheguei da escola e encontrei ela caída no tanque. Já não respirava mais. Fiquei 3 dias sozinha, com o corpo dela no quartinho, sem saber o que fazer, até que o cheiro chamou a atenção dos vizinhos. Ninguém quis ficar comigo. Quem ia querer uma boca a mais para alimentar? Me botaram num abrigo primeiro, mas fugi depois de 2 semanas. As crianças maiores batiam nas menores e as freiras não faziam nada. Preferi as ruas. Por 3 meses, vivi feito um bicho no brás. Dormia em caixas de papelão, catava restos de feira, fugia dos homens que tentavam me agarrar de noite. Aprendi a me esconder nos cantos, a ficar quieta quando os guardas passavam, a correr quando algum bêbado vinha na minha direção. Criei olhos nas costas, instinto de sobrevivência. Cada dia era uma batalha para não morrer, e eu era só uma menina magrela e assustada de 8 anos, sem nome,
sem documento, sem ninguém no mundo. Foi numa manhã de julho, o frio cortando a pele, que Dona Eunice me viu catando um pedaço de pão velho perto da Estação da Luz. Ela estava em São Paulo, a passeio com o marido, Dr. Humberto Albuquerque, um juiz respeitado lá do Maranhão. Parou na minha frente, toda elegante com seu casaco de pele e bolsa de couro. "Como é seu nome, menina?" perguntou com uma voz que parecia até gentil. Respondi, trêmula de frio. "Que tristeza uma criança assim abandonada", ela disse para o marido. "Vamos levá-la conosco, Humberto. Podemos dar um lar para essa pobrezinha." O homem concordou, relutante. E eu, ingênua, achei que minha sorte tinha virado. Na viagem até São Luís, fui tratada como uma bonequinha. Ganhei roupas novas, comi comida de restaurante pela primeira vez, dormi numa cama macia no trem. Dona Eunice penteava meu cabelo. Dizia que eu era uma menina esperta, que ia estudar, crescer e ter um futuro. "Você vai ser como uma filha", ela prometia, e eu acreditava em cada palavra. Passamos por várias cidades, pegamos barco e em cada etapa eu me enchia mais de esperança. Até me beliscava para ver se não era sonho. Quando chegamos na casa dos Albuquerque, um palacete enorme no centro histórico de São Luís, com criados de uniforme na porta, pensei que tinha entrado num conto de fadas. A farsa durou exatamente 3 dias. Na manhã do 4º dia, Dona Eunice entrou no quartinho que tinham me dado, jogou um uniforme cinza na cama e disse: "Hora de começar a trabalhar, menina. Você acha que te trouxemos de tão longe para ficar à toa? A partir de hoje, vai ajudar na limpeza da casa." Meu coração afundou no peito. Ainda tentei perguntar sobre a escola que ela tinha prometido. A resposta foi uma risada seca. "Escola? Para que uma criada precisa de escola? Você está aqui para servir, não para estudar." Foi meu primeiro dia no inferno, mas estava longe de ser o pior. Ah, estava muito longe mesmo. A rotina começava às 4h30 da manhã. Eu tinha que acordar antes de todos, acender o fogão, preparar o café, limpar a cozinha, varrer a casa inteira. Depois, lavava roupa, passava, limpava os banheiros, ajudava a cozinheira. Quando a noite chegava, ainda tinha que servir o jantar e lavar toda a louça. Só ia dormir depois que a família inteira já estava na cama, muitas vezes depois da meia-noite. E no dia seguinte, tudo começava de novo. Não tinha folga, não tinha descanso. Se reclamasse de cansaço, era castigada. Logo aprendi a não reclamar, a não chorar, a aguentar em silêncio. Como minha mãe tinha me ensinado, quanto menos me notassem, melhor. O pior de tudo não era nem o trabalho pesado, era ser tratada como se não fosse gente. Ninguém me chamava pelo nome. Era sempre a menina, a criada, a órfã. Quando tinham visitas em casa, eu servia as pessoas de cabeça baixa, invisível. Às vezes, ouvia os convidados elogiando a caridade dos Albuquerque. Que bondade a sua, Eunice, acolher essa pobrezinha. E Dona Eunice respondia toda orgulhosa: "É nosso dever cristão ajudar os menos afortunados." Eu mordia a língua para não gritar a verdade. De noite, sozinha no meu quartinho, chorava baixinho, pensando na minha mãe, me perguntando se ela podia me ver dali onde estava. Dr. Humberto, o patriarca, era juiz do Fórum de São Luís, um homem respeitado, temido, em público todo formal, de terno e gravata, falando bonito. Em casa, um monstro. Tinha um método especial de castigo, o cinturão molhado. Molhava o cinto de couro na água antes de bater, porque assim doía mais e não deixava marcas visíveis. A primeira vez que ele me bateu foi porque demorei demais para trazer um copo d'água. Eu tinha 9 anos. Ele me levou para o quartinho dos fundos, mandou abaixar a calcinha e me bateu até eu não conseguir mais ficar em pé. "É para o seu próprio bem", ele dizia entre uma cintada e outra. "Você precisa aprender a ser rápida, eficiente." Depois daquele dia, passei a tremer só de ouvir a voz dele me chamando. Os 3 filhos dos Albuquerque eram o retrato da riqueza e do privilégio. Vicente,
O mais velho estudava direito como o pai. Mariana, a do meio, estava sempre em festas, bailes, viagens. E Eduardo, o caçula, um menino mimado que quebrava coisas de propósito só para me ver ser castigada. Eles me tratavam como um objeto, algo menos que um animal de estimação. Vicente, principalmente, tinha um jeito de olhar para mim que me dava calafrios. Mesmo quando eu ainda era uma criança, sentia aqueles olhos me perseguindo pela casa. Como se estivesse esperando o momento certo para... Bem, vocês vão entender quando eu contar o resto. Eu observava aquela família vivendo uma vida que parecia de novela. Festa de aniversário com bolo de 3 andares. Natal com presentes caros embaixo da árvore. Nenhum para mim, claro. Viagens para o Rio de Janeiro nas férias. Eu ficava cuidando da casa. Eles tinham tudo e ainda queriam mais. E eu, que não tinha nada, ainda tinha que agradecer por me darem as sobras da comida, as roupas velhas, um colchão fino no chão daquele quartinho embaixo da escada. Você deveria ser grata, menina, Dona Eunice repetia. Podia estar morta numa valeta em São Paulo se não fosse por nós. Quando fiz 12 anos, tentei fugir pela primeira vez. Juntei um pouco de comida que consegui esconder durante alguns dias. Peguei um vestido velho de Mariana do cesto de doações e saí de madrugada, pulando o muro dos fundos. Não conhecia a cidade, não sabia para onde ir, só queria me afastar daquele lugar. Caminhei a noite toda, me escondendo nas sombras. Quando o dia amanheceu, estava perdida num bairro desconhecido. Um vizinho dos Albuquerque me reconheceu na rua e avisou o Dr. Humberto. Ele veio me buscar pessoalmente, com aquele sorriso frio que eu conhecia tão bem. Não me bateu na hora. Esperou chegarmos em casa, me levou para o quartinho dos fundos e me deu a pior surra da minha vida até então. Da próxima vez que tentar fugir, não vou ser tão bonzinho, ele avisou. Fiquei 2 semanas sem conseguir sentar direito. Vou contar como passei de mercadoria humana, que sofri abusos sexuais e psicológicos, a quem fez a lei que puniu meus próprios algozes. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu não só escapei daquele inferno, como voltei para fazer justiça. Mas o caminho foi longo e cheio de dor. Ah, e não pensem que alguém me salvou, que apareceu um príncipe encantado ou uma alma caridosa para me tirar de lá. Não. Eu não fui salva por nenhum bom samaritano. Eu mesma planejei minha fuga por 7 anos, guardando cada centavo que caía no chão da feira, ouvindo escondidas conversas sobre leis e direitos, aprendendo a ler sozinha com os livros que encontrava pela casa. Um dia, aos 15 anos, ouvi Dr. Humberto conversando com um colega juiz na varanda. Estavam falando sobre uma nova lei contra trabalho escravo. Essa lei é um absurdo, ele dizia irritado. Agora qualquer empregada doméstica vai dizer que é escrava só porque tem que trabalhar duro. O outro juiz concordava. E o pior é que tem gente sendo condenada. Outro dia, um fazendeiro em Imperatriz pegou 5 anos de cadeia. Fiquei paralisada atrás da porta, o coração batendo forte. Foi a primeira vez que entendi que o que faziam comigo não era normal, não era legal. Que mesmo naquela época já era crime. Aquela conversa plantou uma semente na minha cabeça, uma ideia que demoraria anos para florescer. Quando penso naquela menina de 13 anos trancada no armário, morrendo de fome no escuro, sinto uma dor que não passa com o tempo. Sabe o que é pior? Eu não era a única. Anos depois, descobri que os Albuquerque tinham feito o mesmo com outras meninas antes de mim. Algumas fugiram, outras foram mandadas embora quando ficaram velhas demais. Uma até morreu de pneumonia depois de ser obrigada a limpar a casa inteira debaixo de chuva. Eles eram especialistas em pegar crianças vulneráveis, sem família, sem ninguém que pudesse reclamar seu desaparecimento. Eram predadores disfarçados de benfeitores, e todo mundo em São Luís fechava os olhos porque, afinal, quem ia desafiar um juiz? Faz 52 anos que escapei daquela casa, mas as cicatrizes continuam aqui, na minha pele e na minha alma. Essa marca no meu braço esquerdo foi quando o Dr. Humberto me queimou com o ferro de passar porque eu amassara a toga dele.
Essas mãos pequenas e nodosas deformaram de tanto esfregar chão com escova, de tanto torcer roupa pesada, de tanto apanhar quando eu tentava me proteger dos golpes. E os pesadelos? Esses nunca foram embora. Ainda acordo no meio da noite, suando frio, achando que estou trancada naquele armário escuro ou fugindo de Vicente pelos corredores da casa. Mas hoje estou aqui, viva, livre, contando minha história. E vou contar tudo, sem poupar nenhum detalhe, porque o Brasil precisa olhar de frente para o seu passado e seu presente. Quantas meninas, Marlenes, ainda existem por aí, trancadas em armários embaixo de escadas, sendo tratadas como propriedade? Quero que você, que está me ouvindo agora, entenda de verdade o que acontece dentro das casas de muita gente de bem. Gente que vai à igreja no domingo e escraviza uma criança na segunda. Quero que você sinta a raiva que eu senti, a dor que eu senti e, principalmente, a força que encontrei dentro de mim quando achei que não havia mais esperança. Aquela jarra de cristal que quebrei aos 13 anos mudou minha vida. Não porque me trancaram no armário como castigo, mas porque ali, no escuro mais profundo, decidi que um dia seria livre. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que ia acontecer. Eu ia sobreviver e ia me vingar. Não uma vingança de sangue, mas uma vingança de justiça. Ia fazer aquela família pagar pelo que fizeram comigo e com as outras. E consegui, viu? Consegui de um jeito que ninguém imaginaria possível para uma menina sem estudo, sem família, sem nada. Mas isso é história para os próximos dias. Agora, quero que você absorva o que já contei. Que pense sobre isso. E que volte para ouvir o resto, porque a vida às vezes reserva surpresas que nem o melhor escritor conseguiria inventar. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida, senão vocês não vão entender como cheguei naquela situação toda, porque ninguém nasce vítima, e eu certamente não nasci para ser capacho de ninguém. Minha vida antes daquele inferno na casa dos Albuquerque era simples, mas tinha dignidade, sabe? Tinha amor. Minha mãe, Iracema, lavava roupa para fora no Brás. Mulher forte, de mãos ásperas e sorriso fácil, mesmo com toda a dureza da vida. Ela me ensinava as letras quando voltava das entregas, sentada no chão do nosso quartinho de cortiço. Marlene, minha filha, você vai estudar, vai ser alguém na vida, ela dizia, mesmo depois de um dia inteiro esfregando roupa no tanque. Nunca conheci meu pai. Quando eu perguntava, ela desviava o assunto. Só depois de muito insistir, já com uns 7 anos, ela me contou que ele era filho do patrão onde ela trabalhava antes de eu nascer. Um homem casado que prometeu mundos e fundos, mas sumiu quando soube da gravidez. Ela nem quis procurar pensão, com medo de perder o pouco trabalho que conseguia. Nossa vida não era fácil, mas a gente tinha um ao outro. Ela me ensinava a ser honesta, trabalhadora, a nunca baixar a cabeça para ninguém. Marlene, você é pobre, mas não é menos que ninguém, ela repetia. Aos domingos, nosso único dia de folga, ela me levava para a praça. A gente não tinha dinheiro para sorvete, então ela comprava um picolé bem baratinho e a gente dividia, sentadas num banco, vendo as outras crianças brincarem. Foram os momentos mais felizes da minha infância, aqueles domingos com gosto de picolé pela metade e o colo quentinho da minha mãe. Em 1956, quando eu tinha 8 anos, começou a tosse. No início, minha mãe disfarçava, dizia que era só uma gripe que não queria ir embora, mas logo veio o sangue. Primeiro algumas manchas no lenço, depois cusparadas inteiras, vermelhas como o pôr do sol. Tuberculose. Naquela época, sem dinheiro para tratamento direito, era quase uma sentença de morte. Vi minha mãe definhar dia após dia, cada vez mais magra, mais fraca, mais amarela. Mesmo assim, ela continuava trabalhando, porque se parasse, a gente não comia. Lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira abafada. Cheguei da escola e encontrei ela caída no tanque, a água da bacia tingida de vermelho. Chamei, sacudi, mas ela não respondia mais.
Fiquei em estado de choque. Não sabia o que fazer, para quem correr. Os vizinhos do cortiço eram todos gente trabalhadora. Saíam cedo, voltavam tarde. Não tínhamos parentes. Passei 3 dias sozinha com o corpo da minha mãe naquele quartinho minúsculo. Falava com ela como se estivesse viva, contava do meu dia na escola, arrumava o cobertor sobre ela. Até que o cheiro começou a chamar a atenção dos vizinhos. Quando a polícia chegou, me encontraram abraçada ao corpo, já em decomposição. Me levaram primeiro para o hospital, depois para um abrigo de freiras no Ipiranga. A menina está em choque, diziam os médicos. E eu não falava mesmo, não chorava, não reagia. Por dentro, era como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Na verdade, tinham arrancado o único pedaço que importava. No abrigo, as freiras tentavam ser gentis, mas tinham muitas crianças para cuidar e pouco tempo para dar atenção individual. As meninas mais velhas batiam nas menores, roubavam comida, faziam a gente de criada. Foi meu primeiro treinamento no inferno, mas nem de longe o pior. Depois de 2 semanas, não aguentei mais. Numa noite chuvosa, quando todas dormiam, pulei o muro e caí na rua. Não tinha plano, não tinha destino. Só sabia que não podia ficar ali. Voltei para o Brás, o único lugar que conhecia. Tentei entrar no nosso antigo quartinho, mas já tinham alugado para outra família. Acabei dormindo na escadaria de uma igreja. Nos dias seguintes, fui aprendendo a sobreviver nas ruas. Catava restos de feira, pedia comida nas portas de restaurante, dormia em caixas de papelão atrás das lojas. Quando chovia, me enfiava em qualquer buraco que encontrasse. As ruas de São Paulo em 1956 não eram lugar para uma menina de 8 anos. Tinha que estar sempre alerta, sempre com medo. Homens bêbados tentavam me agarrar quando me viam sozinha. Outras crianças de rua, mais velhas e mais fortes, roubavam o pouco que eu conseguia juntar. Policiais me enxotavam dos lugares onde tentava dormir. Foi o período mais assustador da minha vida, pelo menos até conhecer os Albuquerque. Eu era só uma criança magricela e assustada, tentando sobreviver um dia de cada vez. Sem nome, sem documento, sem existência oficial. Um fantasminha perambulando pela cidade grande. Aprendi a me esconder nos cantos, a ficar quieta, a me fazer invisível. Lembro que tinha um mercadinho no Brás, onde o dono às vezes me dava frutas machucadas ou pão do dia anterior. Só não conta pra ninguém, menina, ele dizia, com um olhar de pena. Era o mais próximo de bondade que encontrei naqueles 3 meses nas ruas. À noite, deitada na minha caixa de papelão, olhava as estrelas quando o céu estava limpo e conversava com minha mãe, como se ela pudesse me ouvir lá de cima. Mãe, tô com medo. Vem me buscar? Nunca recebi resposta, claro. Só o barulho dos carros e o vento frio da madrugada paulistana. Foi numa manhã de julho, com aquele friozinho que corta até os ossos, que Dona Eunice Albuquerque me viu pela primeira vez. Eu estava catando um pedaço de pão velho que alguém tinha jogado perto da Estação da Luz. Estava tão concentrada na comida que nem notei quando o casal elegante parou perto de mim. Menina, qual é seu nome? A voz me assustou. Levantei os olhos e vi uma mulher bem vestida, com um casaco de pele e luvas de couro. Ao lado dela, um homem alto de terno escuro me olhava com uma expressão que eu não soube decifrar na época. Mas hoje sei que era cálculo. Marlene, respondi, tremendo de frio e medo. Não estava acostumada a estar adultos falando comigo sem ser para mandar embora. Onde estão seus pais? Ela perguntou. Contei, entre soluços, que minha mãe tinha morrido e eu estava sozinha. Dona Eunice fingiu um olhar de compaixão e se virou para o marido. Humberto, não podemos deixar essa criança aqui. Olhe só, está faminta, suja. O homem parecia contrariado, mas concordou. Se você quer tanto, Eunice, mas vai dar trabalho. Ela se virou para mim com um sorriso que hoje sei que era falso como nota de R$3. Quer vir conosco, Marlene? Temos uma casa grande em São Luís do Maranhão. Você pode estudar, ter uma vida decente. Naquele momento, achei que era um milagre.
que minha mãe tinha mandado aqueles anjos para me salvarem da rua. Aceitei na hora, sem pensar 2 vezes. Quem não aceitaria? Era uma criança faminta, sozinha, desesperada por um pouco de segurança. Não tinha como saber que estava pulando da frigideira direto para o fogo. Que aquele casal bondoso estava, na verdade, me comprando. Não com dinheiro, mas com falsas promessas. Era um negócio perfeito para eles. Ganhavam uma serviçal de graça e ainda passavam por benfeitores aos olhos da sociedade. A viagem até São Luís foi como um sonho. Me deram banho numa pensão, compraram roupas novas, as primeiras roupas novas da minha vida. No trem, comi comida quente, dormi numa cama limpa. Dona Eunice me tratava como uma bonequinha. Penteava meu cabelo, contava histórias, dizia que eu ia estudar num colégio bom, que ia ter um quarto só meu na casa deles. Você vai ser como uma filha, ela repetia, e cada palavra era como um doce na boca de quem nunca provou açúcar. Doutor. Humberto era mais reservado, mas mesmo assim parecia gentil. Me comprou até um livro de histórias numa parada do trem. Passamos por várias cidades, depois pegamos um barco. Foi a primeira vez que vi o mar, tão grande e azul que parecia não ter fim. Lembro de ficar na amurada do barco, sentindo o vento no rosto, imaginando a vida maravilhosa que me esperava. Dona Eunice me mostrava tudo, explicava as coisas como uma mãe faria. Veja, Marlene, aqueles são botos. Olhe o pôr do sol sobre o mar. Eu absorvia tudo com os olhos arregalados de espanto e gratidão. À noite, deitada na cabine do barco, agradecia à minha mãe por ter me mandado aquela família, por não ter me abandonado. Quando chegamos em São Luís, fiquei maravilhada com a cidade. As casas coloridas do centro histórico, o movimento do porto, tudo tão diferente de São Paulo. A mansão dos Albuquerque ficava numa rua arborizada, um palacete de 3 andares com jardim na frente e fundos, varanda com colunas, janelas enormes. Criados uniformizados vieram receber os patrões no portão. Eu nunca tinha visto nada parecido. Entrei naquela casa com os olhos brilhando, achando que tinha caído num conto de fadas. Se alguém tivesse me dito naquele momento que aquele lugar seria meu inferno por 15 anos, eu teria rido de descrença. Os primeiros 3 dias foram um sonho. Me deram um quartinho pequeno, mas limpo e bonito, com uma cama de verdade e até uma cômoda para guardar minhas coisas, as poucas roupas novas que tinham comprado na viagem. Dona Eunice me apresentou aos filhos. Vicente, o mais velho, de 16 anos, estudante de direito como o pai. Mariana, de 14 anos, que estudava piano e francês. E Eduardo, o caçula de 10 anos, mimado e birrento. Eles me olharam com curiosidade, mas sem muita simpatia. Mesmo assim, eu estava tão feliz por ter um teto, comida e o que parecia ser uma família, que nem notei os olhares de desdém. Na manhã do 4º dia, a máscara caiu. Dona Eunice entrou no meu quarto bem cedo, jogou um vestido cinza simples, tipo uniforme, na cama e disse: "Hora de começar a trabalhar, menina. Você acha que te trouxemos de tão longe para ficar à toa? A partir de hoje vai ajudar na limpeza da casa." Fiquei paralisada, sem entender. Perguntei, com a voz trêmula, sobre a escola que ela tinha prometido. A resposta foi uma risada seca. "Escola? Para que uma criada precisa de escola? Você está aqui para servir, não para estudar." Naquele momento, o sonho virou pesadelo. Mas eu ainda não tinha ideia do quão ruim seria. Me ensinaram as tarefas da casa em um dia. Ou melhor, me jogaram no trabalho e esperavam que eu aprendesse na marra. Se fazia errado, ouvia gritos e xingamentos. Burra, incompetente, ingrata eram as palavras mais gentis. Tinha que acordar às 4h30 da manhã, antes de todos, acender o fogão, preparar o café, limpar a cozinha. Depois era varrer a casa inteira, tirar pó dos móveis, ajudar a cozinheira com o almoço. À tarde, lavava e passava roupa, limpava os banheiros, lustrava a prataria. À noite, servia o jantar, lavava a louça e só ia dormir depois que todos já estavam na cama, muitas vezes depois da meia-noite. Não tinha descanso,
Não tinha domingo, não tinha feriado. Os outros empregados da casa, pelo menos, tinham folga uma vez por semana e recebiam salário. Eu não. Era propriedade, não funcionária. Dormia num quartinho minúsculo embaixo da escada. Não o mesmo do início, que era para visitas. Meu quarto de verdade era um cubículo de 2 a 1 metros, com um colchão no chão, sem janela, sem ventilação adequada. No verão maranhense, era como dormir num forno, mas eu não reclamava. Tinha aprendido rápido que reclamar só trazia mais sofrimento. Dr. Humberto, o patriarca, era o pior. Em público, era um juiz respeitado, presidente de associações beneficentes, membro da elite intelectual de São Luís. Em casa, um monstro sádico. A primeira vez que ele me bateu, eu tinha acabado de completar 9 anos. Tinha demorado para trazer um copo d'água que ele pediu porque não encontrei uma bandeja limpa para servir. Ele me levou para um quartinho nos fundos da casa, longe dos olhares de qualquer um que pudesse passar na rua. Tirou o cinto, molhou na pia que tinha ali e me mandou abaixar a calcinha. É para o seu próprio bem, ele disse com uma calma que me gelou até os ossos. Você precisa aprender a ser rápida, eficiente. O cinto molhado cortava a pele sem deixar marcas permanentes. Uma técnica que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, como descobri depois. Não chorei durante a surra. Algo dentro de mim, talvez o último restinho de dignidade, não permitiu. Ele notou e bateu com mais força. Vai aprender a ser obediente, nem que eu tenha que quebrar seu espírito. Naquele dia, entendi o verdadeiro significado de medo. Não era como o medo que sentia nas ruas. Era mais profundo, mais paralisante. Dona Eunice não era melhor. Sua crueldade era mais psicológica que física. Ela gostava de me humilhar na frente das visitas, de fazer comentários sobre minha aparência, minha inteligência. A menina é lenta, mas serve para o trabalho pesado, dizia rindo para as amigas no chá da tarde. Ou então, olha como é desengonçada, acho que a mãe bebeu durante a gravidez. E elas riam, aquelas senhoras elegantes, tomando chá em xícaras de porcelana enquanto eu servia de cabeça baixa, engolindo o choro e a raiva. À noite, sozinha no meu cubículo, eu me permitia chorar baixinho, com o rosto enfiado no travesseiro para ninguém ouvir. Os filhos do casal eram o reflexo dos pais. Vicente, o mais velho, tinha um jeito de olhar que me dava calafrios. Mesmo quando eu ainda era uma criança, sentia seus olhos me seguindo pela casa. Mariana me tratava como se eu fosse invisível, falava comigo apenas para dar ordens. Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, ela derramou suco de propósito no tapete da sala e disse que fui eu. Fiquei 2 horas de castigo, ajoelhada no milho. Eduardo, o caçula, era o mais abertamente cruel. Gostava de me pregar peças, esconder coisas e dizer que eu tinha roubado, quebrar objetos e me culpar. Cada travessura dele significava mais um castigo para mim. A casa dos Albuquerque era enorme, um palacete no estilo colonial português, com 3 andares, quintal imenso, móveis antigos, obras de arte nas paredes. Limpar aquilo tudo sozinha era uma tarefa impossível, mas era o que esperavam de mim. Se encontravam uma teia de aranha no canto do teto ou uma mancha num tapete, era motivo de castigo. Aprendi a ser meticulosa, a ver sujeira onde ninguém mais via, a antecipar os desejos deles antes mesmo que pedissem. Era uma questão de sobrevivência. O contraste entre a vida deles e a minha não poderia ser maior. Enquanto eu acordava de madrugada para trabalhar, eles dormiam até tarde. Enquanto eu comia as sobras da comida, eles jantavam pratos refinados. Enquanto meu quarto era um cubículo sem janela, eles tinham suítes enormes com sacada e vista para o jardim. A vida era uma festa constante para os Albuquerque, literalmente. Viviam dando recepções, jantares, bailes. E em cada um desses eventos, eu estava lá, servindo, invisível aos olhos dos convidados, mas sempre alerta aos chamados dos patrões.
As festas na casa eram grandiosas. Políticos, juízes, empresários, a nata da sociedade maranhense se reunia ali para comer, beber e se exibir. Eu servia bandejas de canapés, taças de champanhe, sempre de cabeça baixa, sem olhar nos olhos de ninguém. Às vezes, ouvia os convidados elogiando a caridade dos Albuquerque. Que bondade a sua, Eunice, acolher essa pobrezinha, diziam, referindo-se a mim como se eu não estivesse ali, a poucos centímetros deles. E Dona Eunice respondia, toda orgulhosa: é nosso dever cristão ajudar os menos afortunados. Eu mordia a língua até sangrar para não gritar a verdade. Em uma dessas festas, quando eu tinha uns 11 anos, um convidado bêbado me seguiu até a cozinha e tentou passar a mão em mim. Deixei cair a bandeja que carregava, fazendo um barulho enorme. Dona Eunice veio ver o que tinha acontecido, e eu, entre lágrimas, tentei explicar. Não adiantou. O homem, amigo do Dr. Humberto, disse que eu tinha inventado tudo para esconder minha incompetência. Fui castigada severamente depois que os convidados foram embora. Mentirosa, Dr. Humberto gritava, enquanto o cinto molhado cortava minhas costas. Quer destruir a reputação de um homem de bem com suas mentiras? Aprendi ali que minha palavra não valia nada contra a deles. Sabe, contar essa história dói até hoje, mas sei que é importante para que outras meninas não passem pelo mesmo. Se você concorda que essas histórias precisam ser contadas, pode contribuir com o canal Sabedoria da Vovó, através daquele botãozinho Valeu que aparece aí embaixo do vídeo. É aquele que tem o cifrão do lado. Você clica, escolhe o valor, pode ser pequeno, o que seu coração mandar. E isso ajuda a gente a continuar viajando pelo Brasil, encontrando e gravando histórias de vovós que nunca tiveram voz. É simples assim. Um clique no Valeu, escolhe o valor e pronto. Sua contribuição vai direto para manter esse canal no ar. Os anos foram passando e eu crescendo naquele ambiente tóxico. Dos 8 aos 13 anos, fui apenas uma criança escravizada, maltratada, invisível. Mas quando meu corpo começou a mudar, a situação piorou. Vicente, o filho mais velho, agora estudante de direito como o pai, começou a me olhar de um jeito diferente, mais intenso, mais perigoso. Eu evitava ficar sozinha com ele a todo custo, inventava desculpas para sair dos cômodos quando ele entrava, trabalhava mais rápido nas áreas da casa onde sabia que ele costumava ficar. Mas numa casa grande como aquela, com tantos cantos escondidos, era impossível evitá-lo completamente. Uma noite, quando eu tinha 14 anos, estava limpando o escritório do Dr. Humberto tarde da noite, depois que todos já tinham se recolhido. Ou assim eu pensava. Vicente apareceu na porta, me olhando com aquele sorriso que me dava arrepios. Trabalhando até tarde, Marlene? Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Meu coração disparou. Tentei manter a calma, continuar limpando como se não tivesse notado nada estranho. Ele se aproximou, ficou bem atrás de mim. Senti seu hálito de uísque no meu pescoço. Você está crescendo, sabia? Ficando uma mulherzinha. Suas mãos agarraram minha cintura. Larguei o espanador e tentei me afastar, mas ele me segurou com força. Me solta, por favor, eu pedi, a voz quase sumindo de medo. Ele riu. Ou o quê? Vai contar para quem? Pro meu pai? Pra minha mãe? Eles não vão acreditar em você. Suas mãos começaram a subir pelo meu corpo. Eu congelei de pavor. Naquele momento, ouvi passos no corredor e a voz de Dona Eunice chamando por Vicente. Ele me soltou rapidamente, ajeitou a roupa e saiu do escritório como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, tremendo, sem conseguir me mover por um longo tempo. Foi meu primeiro encontro com aquele tipo de abuso, mas longe de ser o último. Depois daquela noite, Vicente passou a me procurar pelos cantos da casa. Eu desenvolvi um sexto sentido para evitá-lo, mas nem sempre conseguia. Às vezes, ele me encurralava na lavanderia, outras vezes no porão onde guardávamos mantimentos. Suas investidas foram ficando mais ousadas, mais agressivas.
Eu não tinha a quem recorrer. Se contasse para os pais dele, seria chamada de mentirosa, de sedutora. Se tentasse fugir, para onde iria? Não conhecia ninguém em São Luís, não tinha dinheiro, não tinha documentos, estava completamente à mercê daquela família. Foi por volta dessa época que comecei a pensar em fuga de verdade. Não apenas sonhar com ela, mas planejar ativamente. Comecei a prestar mais atenção nas conversas sobre a cidade, decorar nomes de ruas, bairros. Quando ia ao mercado fazer compras para a casa, memorizava o caminho, observava os horários dos ônibus, tentava entender como funcionava o transporte público. Também comecei a juntar qualquer moedinha que encontrava caída no chão, qualquer trocado esquecido nos bolsos das roupas que lavava. Escondia tudo num buraco que fiz no colchão, costurando por cima para ninguém descobrir. Quando completei 15 anos, tentei fugir pela primeira vez. Tinha juntado uns trocados, peguei algumas roupas velhas de Mariana do cesto de doações e saí de madrugada, pulando o muro dos fundos. Não conhecia bem a cidade, não sabia exatamente para onde ir, só queria me afastar daquela casa de horrores. Caminhei a noite toda, me escondendo nas sombras. Quando amanheceu, estava num bairro desconhecido, com fome e sede. Parei numa padaria para comprar um pão com o pouco dinheiro que tinha. Foi meu erro. Um vizinho dos Albuquerque me viu ali e reconheceu. Ele ligou para Dr. Humberto, que veio me buscar pessoalmente. Dr. Humberto não disse nada no caminho de volta. Apenas me olhava pelo retrovisor com aquele sorriso frio que eu conhecia tão bem. Sabia o que me esperava quando chegássemos em casa. Ele me levou direto para o quartinho dos fundos, longe dos olhares de qualquer empregado ou vizinho curioso. Tirou o cinto, molhou como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. A surra foi tão violenta que desmaiei no meio. Quando acordei, estava jogada no chão do meu cubículo, sangrando em vários lugares. Não consegui levantar por 2 dias. Mesmo assim, Dona Eunice mandava me chamar para trabalhar. Frescura, ela dizia. Quer chamar atenção. Já recebeu o castigo que merecia. Agora volta ao serviço. Aprendi a lição. Fugir não seria fácil. Precisava de um plano melhor, mais cuidadoso. Precisava de dinheiro de verdade, de documentos, de um destino certo. E precisava de conhecimento. Foi aí que comecei a me educar sozinha, escondida. Quando limpava a biblioteca do Dr. Humberto, folheava os livros rapidamente, tentando absorver o máximo que podia. Quando os filhos descartavam material escolar, eu recolhia e estudava em segredo, no meu cubículo, à luz de velas que surrupiava da cozinha. Aprendi a ler melhor, a fazer contas, a entender um pouco do mundo lá fora. Era como construir uma janela na prisão, tijolo por tijolo. Uma tarde, limpando o escritório, ouvi Dr. Humberto conversando com um colega juiz na varanda ao lado. Estavam falando sobre uma nova lei contra trabalho escravo. Essa lei é um absurdo, ele dizia, visivelmente irritado. Agora qualquer empregada doméstica vai dizer que é escrava só porque tem que trabalhar duro. O outro juiz concordava. E o pior é que tem gente sendo condenada. Outro dia, um fazendeiro em Imperatriz pegou 5 anos de cadeia por causa de uns peões que ele mantinha na propriedade. Fiquei paralisada atrás da porta, o coração batendo forte. Foi a primeira vez que entendi que o que faziam comigo não era normal, não era legal, que mesmo naquela época já era crime. Aquela conversa foi um ponto de virada para mim. Se o que eles faziam era crime, se havia leis que me protegiam, então havia esperança. Comecei a prestar mais atenção às conversas de Dr. Humberto sobre trabalho, leis, direitos. Ele trazia trabalho para casa, deixava processos abertos sobre a mesa. Quando todos dormiam, eu lia escondida, tentando entender aquela linguagem complicada. Descobri que existiam coisas como direitos humanos, direitos trabalhistas, proteção à criança e ao adolescente. Palavras que pareciam de outro mundo, tão distantes da minha realidade quanto as estrelas do céu. Os anos foram passando e meu plano de fuga foi tomando forma. Não seria impulsivo como da primeira vez. Seria calculado, paciente,
certeiro. Continuei juntando dinheiro, centavo por centavo. Aprendi a copiar a assinatura de Dona Eunice, olhando os cheques que ela deixava na mesa. Fiz uma carta falsa, como se ela estivesse me autorizando a trabalhar em outra casa. Memorizei horários de ônibus e barcos. Criei um mapa mental da cidade. Tudo isso enquanto continuava sendo a serviçal perfeita, obediente, invisível. Quanto menos eles desconfiassem, melhor. Uma coisa que me ajudou muito foi uma vendedora de peixes no mercado, Dona Zefinha. Era uma senhora negra, de uns 60 anos, com olhos que pareciam ver através das pessoas. Um dia, quando fui comprar peixe para o jantar dos Albuquerque, ela me segurou o braço com força e disse: "Essa marca aí não é de panela, menina. É de mão de homem." Fiquei assustada. Tentei negar, mas ela continuou: "Não precisa mentir para mim. Conheço essa história. Já vi muita Marlene nessa vida." Foi a primeira vez em anos que alguém me via de verdade, além da empregada, além da fachada. Chorei ali mesmo, no meio do mercado, sem conseguir me controlar. A partir daquele dia, Dona Zefinha virou minha aliada secreta. Não podia me ajudar muito. Era pobre, sem instrução, lutando pela própria sobrevivência. Mas me dava informações valiosas. Me contava sobre barcos que saíam do porto para outras cidades, sobre como conseguir trabalho em casas de família sem muitas perguntas, sobre bairros seguros e bairros perigosos. Vai ter sua chance, menina. Só precisa estar pronta quando ela chegar. Eu guardava cada palavra como um tesouro, acrescentando ao meu plano de fuga que crescia dia após dia. Quando completei 20 anos, já não era mais a menininha assustada que tinham trazido de São Paulo. Era uma jovem mulher, magra demais, marcada demais para a idade, mas com uma força interior que eles não conseguiram quebrar. Continuava trabalhando de sol a sol, suportando os abusos, os castigos, as humilhações. Mas por dentro estava apenas esperando o momento certo. Como um predador paciente, observando cada movimento da presa, cada fraqueza, cada oportunidade. A chance veio quando os Albuquerque decidiram ir todos a Belém para o casamento de um sobrinho de Dr. Humberto. Seriam 3 dias fora de casa. 3 dias que mudariam minha vida para sempre. Mas antes que eu pudesse executar meu plano, algo terrível aconteceu. Dr. Humberto descobriu o dinheiro que eu vinha guardando há anos. Estava fazendo uma inspeção surpresa nos quartos dos empregados, algo que fazia de vez em quando para mostrar que nada escapava ao seu controle. Encontrou meu esconderijo no colchão e ficou furioso. Me arrastou pelos cabelos até a sala, onde Dona Eunice e os filhos estavam reunidos. "Olhem só o que nossa criada agradecida andou fazendo", ele gritava, jogando as moedas e notas amassadas no chão. "Roubando de nós que demos tudo a ela." Tentei explicar que não tinha roubado, que era dinheiro que tinha encontrado, guardado ao longo dos anos. Ninguém acreditou, claro. Fui acusada publicamente de roubo. Dr. Humberto ameaçou chamar a polícia, me mandar para a cadeia. Isso é o que acontece quando se dá casa e comida a uma vagabunda de rua, Dona Eunice dizia, fingindo lágrimas. A ingratidão, a traição. Vicente assistia a tudo com um sorriso no canto da boca. Mariana e Eduardo pareciam entediados, como se o espetáculo da minha humilhação fosse algo corriqueiro, sem graça. E de certa forma era mesmo. No final, não chamaram a polícia. Seria escandaloso demais, mancharia a reputação da família. Mas o castigo foi brutal. Dr. Humberto me espancou como nunca antes, na frente de todos. Dessa vez, nem se deu ao trabalho de me levar para o quartinho dos fundos. Quando terminou, eu mal conseguia me mover. Dona Eunice ordenou que eu limpasse o sangue do chão antes que secasse e manchasse o piso de madeira nobre. "E agradeça por não estar numa cela agora mesmo", ela disse enquanto eu me arrastava para pegar um pano. Meu dinheiro, anos de economia centavo por centavo, foi confiscado. Meu plano de fuga parecia destruído. Mas aquele episódio, em vez de me derrotar, só fortaleceu minha determinação. Entendi que não podia esperar mais, que cada dia naquela casa era um risco.
Se tinham descoberto o dinheiro, podiam descobrir meus outros preparativos. A viagem para Belém seria em 2 semanas. Eu teria que recomeçar do zero, juntar o que pudesse nesse curto período e estar pronta para fugir quando eles saíssem. Não seria o plano perfeito que eu vinha construindo por anos, mas seria minha única chance. Como Dona Zefinha tinha dito, vai ter sua chance, menina. Só precisa estar pronta quando ela chegar. E assim, com o corpo ainda dolorido dos castigos, comecei a me preparar para o que seria o maior desafio da minha vida. A fuga definitiva da casa dos Albuquerque, a reconquista da minha liberdade. Eu sabia que não seria fácil, que se me pegassem de novo, provavelmente não sobreviveria para tentar uma terceira vez. Mas depois de 15 anos de inferno, estava disposta a arriscar tudo. Porque, como aprendi da pior forma possível, às vezes a única saída é pelos portões do inferno. Os castigos na casa dos Albuquerque foram ficando mais cruéis com o passar do tempo. Era como se eles precisassem sempre aumentar a dose para sentir o mesmo prazer em me humilhar. No começo, era o cinto molhado, depois vieram os dias sem comida, depois os castigos físicos mais pesados. Dr. Humberto tinha um talento especial para inventar erros que eu nem tinha cometido. O chão da sala não está brilhando como deveria, ele dizia, passando o dedo no piso que eu tinha acabado de encerar. 2 dias sem jantar para aprender a fazer direito. Ou então, essas cortinas ainda têm cheiro de mofo, mesmo depois de eu ter lavado 3 vezes. E lá vinha mais punição. Um castigo que me torturava especialmente era a remoção das refeições. Já comia pouco normalmente, só as sobras depois que a família terminava. Quando me proibiam de comer, era como reviver aqueles dias no armário embaixo da escada. A fome corroía por dentro, uma dor física mesmo, que deixava a gente tonta, fraca, desesperada. Uma vez, aos 13 anos, fiquei 5 dias seguidos só com água e um pedaço de pão por dia, porque, segundo Dona Eunice, eu tinha olhado com desrespeito para ela. Cheguei a desmaiar enquanto esfregava o chão da cozinha no 5º dia. Em vez de socorro, recebi um balde d'água na cara e a ordem para terminar o serviço. Uma das formas mais eficazes de me desumanizar era nunca usar meu nome. Por mais de 15 anos naquela casa, raramente ouvi alguém me chamar de Marlene. Era sempre a menina, a criada, a órfã, como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Diga à menina para preparar o jantar. Dr. Humberto falava com a esposa, mesmo com eu estando na mesma sala. A órfã vai limpar seu quarto agora, Dona Eunice dizia para os filhos. Às vezes, eu quase esquecia meu próprio nome de tanto que ele era apagado da minha existência. Era como se Marlene tivesse morrido naquele dia em São Paulo e só existisse a menina da casa dos Albuquerque. O isolamento era outra arma poderosa que usavam contra mim. Eu não podia falar com ninguém fora da casa sem supervisão. Quando ia ao mercado fazer compras, Dona Eunice sempre mandava o motorista ou outro empregado junto para me vigiar. Não quero você espalhando mentiras por aí, ela dizia. Se algum vendedor ou pessoa na rua puxava a conversa comigo, o empregado que me acompanhava logo interrompia, dizendo que estávamos com pressa. Nas raras vezes em que ficava sozinha por alguns minutos no mercado, como quando conheci Dona Zefinha, era como respirar ar puro depois de anos num porão abafado. Meu quarto era um insulto à dignidade humana. Um cubículo de 2 a 1 metros embaixo da escada dos fundos, sem janela, sem ventilação direita, com um cheiro permanente de mofo que nenhuma limpeza conseguia tirar. O colchão era tão fino que eu sentia cada irregularidade do chão nas costas quando deitava. Não tinha guarda-roupa, só alguns ganchos na parede onde pendurava as 2 mudas de roupa que possuía. No verão, o calor era insuportável. No inverno, a umidade penetrava nos ossos. Ratos e baratas eram visitantes frequentes, principalmente à noite. Aprendi a dormir com um olho aberto, sempre alerta, o corpo nunca realmente descansando. A cicatriz que carrego no braço esquerdo até hoje é a marca física mais visível do inferno que vivi. Aconteceu quando eu tinha 14 anos.
Estava passando as roupas do Dr. Humberto, incluindo a toga que ele usava no tribunal. Minhas mãos tremiam de cansaço. Já estava trabalhando desde as 4h30 da manhã e eram quase 11 da noite. O ferro escorregou e fez uma pequena marca na toga. Tentei disfarçar, passar de novo por cima, mas Dr. Humberto entrou na lavanderia naquele exato momento. Viu o que tinha acontecido e seu rosto se transformou numa máscara de ódio. Sabe quanto custa uma toga como essa? Sabe o que ela representa? Ele gritava, me encurralando contra a parede. Antes que eu pudesse responder ou me defender, ele agarrou o ferro quente da minha mão e pressionou com força contra meu antebraço. A dor foi tão intensa, tão absoluta, que nem consegui gritar. O cheiro de carne queimada encheu o pequeno cômodo. Agora você não vai esquecer de respeitar minhas coisas, ele disse, largando o ferro no chão. Fiquei ali, paralisada, vendo a marca do ferro formando uma bolha enorme no meu braço. Ninguém me levou ao médico, claro. Dona Eunice apenas jogou um pouco de pasta de dente na queimadura e me mandou voltar ao trabalho. A ferida infeccionou, deixando essa cicatriz que parece um mapa do inferno na minha pele. Minha primeira tentativa séria de fuga foi aos 12 anos, antes mesmo daquela que contei quando tinha 15. Era muito nova, não tinha plano nenhum, só desespero. Depois de uma surra particularmente violenta, por ter quebrado um pires de porcelana, decidi que preferia morrer na rua a continuar vivendo aquele inferno. Esperei todos dormirem, peguei um pão da cozinha e saí pela porta dos fundos. Não conhecia a cidade, não sabia para onde ir. Caminhei a noite toda, sem rumo. Quando amanheceu, estava exausta, com fome e completamente perdida. Um policial me encontrou dormindo num banco de praça e quando perguntou meu nome e endereço, fiquei em pânico e contei a verdade, que estava fugindo da casa onde me maltratavam. Foi meu maior erro. O policial, que conhecia Dr. Humberto do Fórum, me levou direto de volta para a casa dos Albuquerque. Juiz, encontrei sua protegida vagando pela cidade. Ela está dizendo umas coisas estranhas sobre maus tratos, ele disse na porta da casa. Dr. Humberto colocou sua máscara de homem de bem, agradeceu ao policial, disse que eu tinha problemas mentais, que inventava histórias, que eles faziam de tudo para me ajudar. O policial foi embora satisfeito por ter ajudado uma família respeitável a recuperar sua protegida problemática. O que aconteceu depois que a porta se fechou ainda me dá pesadelos. Dr. Humberto me arrastou pelo cabelo até o porão da casa, um lugar onde raramente alguém ia. Me amarrou a uma coluna de madeira com uma corda áspera que cortava meus pulsos. Agora, você vai aprender o que acontece com mentirosas que tentam manchar a reputação desta família, ele disse, tirando o cinto. A surra durou horas, ou pelo menos pareceu. Ele alternava entre o cinto e as próprias mãos. Quando terminou, eu estava semiconsciente, o corpo inteiro em carne viva. Me deixou amarrada lá a noite toda, sem água, sem comida. Na manhã seguinte, Dona Eunice veio me soltar. Espero que tenha aprendido a lição. Foi tudo que disse antes de me mandar limpar meu próprio sangue do chão do porão. O pior momento da minha vida na casa dos Albuquerque, e olha que a competição é acirrada, aconteceu quando eu tinha 16 anos. Dona Eunice perdeu um broche de ouro com rubis, uma joia de família que valia uma fortuna. Imediatamente, a culpa caiu sobre mim. Só pode ter sido a menina, ela gritava pela casa, revirando tudo. Dr. Humberto chamou até a polícia, que chegou me tratando como culpada antes mesmo de qualquer investigação. Reviram o cubículo onde eu dormia, me interrogaram por horas, me ameaçaram com cadeia. Eu negava desesperadamente, jurava por tudo que não tinha pego nada. Mas quem ia acreditar numa criada ingrata contra a palavra dos patrões? Aquela foi a única vez que vi Dr. Humberto perder completamente o controle. Geralmente, seus castigos eram calculados, quase metódicos. Desta vez, foi pura fúria animal. Me arrastou para o quintal, à vista de todos os empregados da casa, e me espancou com o que parecia ser a intenção de me matar.
Usou o cinto, os punhos, os pés. Em determinado momento, pegou uma vara de goiabeira e continuou. Eu gritava, implorava, jurava inocência. Nada adiantava. Os outros empregados assistiam horrorizados, mas ninguém ousava interferir. Quando finalmente parou, eu estava tão machucada que não conseguia me levantar. Joguem um balde d'água nela e a tranquem no quarto até confessar, ele ordenou, entrando na casa como se tivesse acabado de podar uma planta, não de quase matar uma pessoa. Fiquei trancada no meu cubículo por 3 dias, sem comida, sem água, além do que pingava de uma goteira no teto quando chovia. No 3º dia, Mariana entrou no quarto com um sorriso estranho no rosto. Adivinha só, ela disse, balançando algo brilhante na mão. Encontrei o broche da mamãe dentro da caixa de joias dela. Estava lá o tempo todo. Não houve pedido de desculpas, claro. Dona Eunice apenas mandou-me dar um copo de água e ordenou que eu voltasse ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ouvi ela dizendo para uma amiga ao telefone: "Graças a Deus encontramos o broche. Estávamos quase mandando a menina para a FEBEM." Foi depois desse episódio que Vicente, o filho mais velho, intensificou seu assédio, como se sentisse que eu estava no meu ponto mais vulnerável, mais quebrada. Começou a aparecer no meu cubículo à noite, quando todos já estavam dormindo. A primeira vez, eu acordei com sua mão tampando minha boca. "Fica quietinha", ele sussurrou no meu ouvido, o hálito quente de uísque me dando náuseas. "Se você gritar ou contar para alguém, digo pro meu pai que você tentou me seduzir. Quem você acha que ele vai acreditar? Em você ou em mim?" Suas mãos começaram a percorrer meu corpo enquanto eu ficava paralisada de terror. Aquela primeira noite foi o início de um novo tipo de inferno. Vicente aparecia 2, 3 vezes por semana. Às vezes só me tocava, outras vezes ia muito além. Eu aprendia a me desligar durante esses momentos, a enviar minha mente para longe, para as memórias dos domingos no parque com minha mãe, para o gosto de picolé dividido, para qualquer lugar que não fosse aquele cubículo escuro com aquele monstro em cima de mim. Se eu resistisse demais, ele ameaçava. "Posso fazer muito pior, sabia? Posso dizer que você rouba, que você quebra coisas de propósito, ou posso simplesmente te levar pro porão, onde ninguém vai ouvir seus gritos. Agora me diz uma coisa. Você tá mesmo conseguindo aguentar ouvir tudo isso sem apertar o botão de curtir? Tô vendo daqui, viu? Será que você é daqueles que só gosta de histórias felizes com final de conto de fadas? Ou tem coragem de curtir uma história real, por mais dura que seja? Me desafia então. Aperta esse botão de like e me prova que não é mais um que prefere virar a cara para a realidade das meninas invisíveis desse país. A hipocrisia daquela família era algo que me revoltava profundamente. Dona Eunice era presidente de várias associações de caridade em São Luís. Organizava bazares beneficentes, chás para arrecadar fundos para crianças carentes, festas de Natal para órfãos. Era conhecida na sociedade como uma dama da caridade, sempre com fotos nos jornais locais, entregando cestas básicas em comunidades pobres, abraçando crianças sorridentes para a câmera. E tudo isso enquanto mantinha uma menina em regime de escravidão debaixo do próprio teto. As festas de caridade que ela organizava em casa eram o ápice dessa farsa. Dezenas de senhoras elegantes chegavam com suas joias e vestidos caros, tomavam chá em xícaras de porcelana, comiam docinhos finos que eu tinha ajudado a preparar desde a madrugada. "Temos que ajudar essas pobres criancinhas", diziam entre um gole de chá e uma mordida de bomba de chocolate. "É nosso dever cristão." E eu servia, invisível como sempre, com o corpo dolorido da surra da véspera, ouvindo aquelas mulheres falarem sobre caridade e compaixão, como se realmente soubessem o que essas palavras significavam. Uma vez por ano, na época do Natal, Dona Eunice organizava uma festa para crianças de um orfanato local. Trazia uns 20 meninos e meninas para passar uma tarde na mansão. Decorava tudo, contratava palhaços, servia um lanche caprichado. Cada criança ganhava um presente,
Não muito caro, claro, para não criar expectativas irreais, como ela dizia. Os jornais sempre mandavam fotógrafos. Família Albuquerque abre as portas do lar para crianças carentes no Natal, diziam as manchetes. E lá estava eu, nos bastidores, preparando tudo, servindo, limpando, enquanto ouvia Dona Eunice dizer para as crianças: vejam como são sortudos por terem pessoas que se importam com vocês. Dr. Humberto também tinha sua parcela de hipocrisia. Como juiz, era conhecido por ser severo com crimes contra crianças e adolescentes. Não tolero abuso infantil, ele declarava em entrevistas. Participava de palestras sobre direitos da criança, ajudou a criar um projeto de lei para proteger menores em situação de risco. Tudo isso enquanto abusava física e psicologicamente de uma menina em sua própria casa. Eu o ouvia ensaiando discursos na frente do espelho. A sociedade será julgada pela forma como trata seus membros mais vulneráveis. E eu, trancada no armário embaixo da escada por quebrar um copo, pensava na ironia daquelas palavras. Aos 18 anos, já tinha perdido toda a esperança de escapar. 2 tentativas de fuga frustradas, anos de abuso que pareciam ter sugado toda a minha força de vontade. Me tornei uma sombra, executando minhas tarefas mecanicamente, respondendo apenas quando falavam diretamente comigo, existindo, mas não vivendo. Dona Eunice comentava com satisfação: finalmente domamos a selvagem. Doutor Humberto parecia satisfeito com minha submissão aparente. Viu como o rigor educa? Agora temos uma criada decente. Mal sabiam eles que, por baixo daquela casca de obediência, algo ainda ardia. Uma brasa que se recusava a apagar completamente. Aos 20 anos, como já contei, Dr. Humberto descobriu o dinheiro que eu vinha juntando para fugir. Foi um dos piores dias da minha vida. Ser acusada de roubo publicamente, espancada na frente de todos, ver anos de planejamento e esperança destruídos em minutos. A acusação era especialmente cruel porque era algo que eu nunca tinha feito. Roubar ia contra tudo que minha mãe tinha me ensinado, contra os valores que eu mantinha, apesar de tudo que tinham feito comigo. Cada centavo daquele dinheiro tinha sido encontrado no chão, ou em bolsos de roupas para lavar, ou economizado das poucas moedas que me davam para fazer compras. Era suado, honesto, meu, e mesmo assim me chamaram de ladra. A humilhação pública tinha um propósito claro: me quebrar completamente, me fazer perder qualquer restinho de dignidade. Doutor Humberto me batia gritando: ingrata! Depois de tudo que fizemos por você! Dona Eunice chorava suas lágrimas de crocodilo. Como pode nos trair assim depois de te tratarmos como família? Vicente observava tudo com um sorriso perverso, sabendo que aquilo significava que eu estava ainda mais vulnerável, ainda mais à sua mercê. Foi o momento em que eles acharam que tinham vencido, que tinham finalmente esmagado meu espírito. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de me destruir completamente, aquele episódio acendeu uma chama diferente dentro de mim. Uma raiva fria, calculada, que se transformou em determinação. Se antes eu queria fugir apenas para sobreviver, agora queria fugir para fazer justiça. Queria que eles pagassem por cada humilhação, cada abuso, cada mentira. Não com violência, nunca seria como eles, mas com a verdade. Queria expor aquela família respeitável pelo que realmente era, um ninho de monstros disfarçados de benfeitores. Foi nessa época que comecei a prestar ainda mais atenção às conversas sobre leis e direitos. Dr. Humberto frequentemente trazia trabalho para casa, deixava processos sobre a mesa do escritório. Quando todos iam dormir, eu lia escondida, tentando entender a linguagem jurídica complicada. Descobri que existiam leis contra trabalho escravo, contra abuso de menores, contra cárcere privado. Tudo que eles faziam comigo era crime, e crime grave. O fato de ele ser juiz só tornava tudo ainda pior, mais imperdoável.
Comecei a sonhar não apenas com liberdade, mas com justiça. Vivia pensando na viagem que a família faria para Belém, para o casamento do sobrinho de Dr. Humberto. 3 dias sem eles na casa. 3 dias para executar um plano de fuga. Teria que ser perfeito, porque sabia que não haveria terceira chance. Se me pegassem de novo, provavelmente não sairia viva. Comecei a reconstruir meu plano, mais cuidadoso, mais detalhado que antes. Não tinha mais o dinheiro que vinha juntando por anos, mas ainda tinha minha inteligência, minha determinação e, acima de tudo, meu desejo de liberdade. Nos dias que antecederam a viagem, mantive uma fachada de submissão perfeita. Trabalhava mais que o normal, não cometia nenhum erro, era a criada ideal. Queria que eles baixassem a guarda, que acreditassem que tinham me quebrado de vez. Enquanto isso, secretamente, preparava tudo. Consegui esconder um pouco de comida não perecível, peguei uma muda de roupa velha de Mariana do cesto de doações, copiei a assinatura de Dona Eunice em uma carta falsa de autorização de trabalho. Cada peça do plano era colocada cuidadosamente no lugar, como um quebra-cabeça complexo finalmente tomando forma. A véspera da viagem chegou. A casa estava em polvorosa, com malas sendo arrumadas, últimos preparativos, instruções sendo dadas aos empregados que ficariam. Dona Eunice me chamou ao seu quarto para passar orientações específicas. Quero esta casa impecável quando voltarmos. Aproveite estes dias para limpar tudo a fundo. Os lustres, atrás dos móveis, dentro dos armários. E não pense que por estarmos longe pode relaxar. Os outros empregados têm ordens para me informar de qualquer deslize seu. Assente obedientemente, de olhos baixos, interpretando o papel de serviçal resignada. Por dentro, meu coração batia tão forte que temia que ela pudesse ouvir. Naquela noite, deitada no meu cubículo, não consegui dormir. Amanhã seria o dia em que tentaria recuperar minha liberdade, minha dignidade, minha vida. Tinha tanto medo quanto esperança. Medo de falhar, de ser pega, de sofrer consequências ainda piores que as anteriores. Mas também esperança, de um futuro diferente, de dias sem terror, de noites sem Vicente invadindo meu quarto. Fechei os olhos e sussurrei para o escuro. Mãe, me dá força. Amanhã vou precisar de toda a coragem que você me ensinou a ter. Vocês lembram que eu contei daquele dia em que o Dr. Humberto descobriu o dinheiro que eu vinha juntando, né? Aquilo me quebrou por um tempo. Parecia que todo o meu esforço, todos aqueles anos de migalha em migalha, tinham ido pelo ralo. E a surra que levei depois, a humilhação pública. Por um momento, eu quase desisti. Quase acreditei que não havia saída, que meu destino era morrer naquele cubículo, servindo aquela gente até meu último suspiro. Mas sabe, às vezes é no fundo do poço que a gente encontra a mola para pular mais alto. Aquela violência toda, em vez de me apagar, acendeu uma raiva fria. Uma certeza de que eu precisava sair dali, não só para viver, mas para mostrar para eles que eu não era o nada que eles pensavam. A viagem da família Albuquerque para Belém, para o tal casamento do sobrinho, foi anunciada com umas 3 semanas de antecedência. 3 semanas. Era o tempo que eu tinha. Não para juntar rios de dinheiro, porque isso seria impossível depois do confisco, mas para refinar cada detalhe do meu plano. Eu tinha 23 anos naquela época. 15 anos da minha vida tinham sido roubados ali. Cada dia que passava era um dia a menos de vida de verdade. Aquele lampejo que tive aos 15 anos, ouvindo o Dr. Humberto reclamar da lei contra trabalho escravo, nunca me abandonou. Ele falava com tanto ódio daquela lei que eu entendi. Aquilo era uma arma. E eu precisava aprender a usá-la, ou pelo menos usar o conhecimento de que existiam leis para me dar coragem. Eu não tinha acesso a livros de direito assim, na minha mão, mas tinha ouvidos atentos. O Dr. Humberto, vaidoso que só ele, adorava discutir casos com os amigos advogados e juízes que frequentavam a casa, ou até mesmo ensaiar argumentos em voz alta no escritório dele. E eu
A menina invisível estava sempre por perto, limpando, servindo e absorvendo cada palavra como uma esponja. Memorizava trechos de conversas, nomes de leis que ele citava, artigos que ele mencionava com desdém. Artigo 149 do Código Penal. Ele rosnou uma vez para o telefone. Agora querem enquadrar qualquer fazendeiro nesse troço por dar más condições aos peões. Um absurdo. Eu guardei. Artigo 149. Não sabia o que dizia, mas sabia que era importante. Meu plano meticuloso, que levou anos para ser construído e foi quase destruído, precisou ser adaptado às pressas. O dinheiro era o maior problema. Depois que ele tomou tudo, eu mal tinha uns trocados. Mas comecei de novo, com mais cuidado ainda. Qualquer moedinha que caísse no chão durante a faxina, qualquer nota esquecida num bolso de calça que ia para a lavanderia, tudo ia para um novo esconderijo. Não era mais no colchão, muito óbvio. Encontrei uma tábua solta no assoalho do meu cubículo, bem no cantinho, coberta por um pedaço de esteira velha. Ali, dia após dia, eu depositava minhas esperanças em forma de metal e papel. Era pouco, muito pouco. Sabia que não daria para ir longe, mas teria que ser o suficiente para o primeiro passo. A educação que eu me dava em segredo também se intensificou. Os filhos dos Albuquerque, principalmente Mariana e Eduardo, eram uns consumistas de material escolar. Cadernos usados pela metade, livros didáticos do ano anterior que eles não queriam mais, tudo ia para o lixo. E eu, na calada da noite, resgatava esses tesouros. Lia com a ajuda de um toco de vela que roubava da cozinha, escondida debaixo do cobertor fino, mesmo no calor infernal de São Luís. Aprendi a ler com mais fluidez, a escrever com alguma correção, a fazer contas. Devorava os livros de história e geografia, tentando entender o mundo para além dos muros daquela mansão. Queria saber para onde ir, como me virar. O mapeamento das rotas de fuga era constante. Cada vez que Dona Eunice me mandava à feira ou a alguma loja no centro, meus olhos eram como câmeras, registrando tudo. Nomes de ruas, pontos de ônibus, horários em que certos lugares ficavam mais movimentados ou mais vazios. Observava os barcos no porto, tentava ouvir as conversas dos pescadores sobre destinos e preços de passagem. Eu sabia que a rodoviária seria meu primeiro portal para a liberdade. De lá, tentaria pegar um ônibus para alguma cidade maior, talvez Recife, Salvador. E de lá, quem sabe, voltar para São Paulo, minha terra natal, onde eu esperava me perder na multidão e recomeçar. Foi nessa época que Dona Zefinha, a vendedora de peixes do mercado Ver o Peso, se tornou mais do que uma conhecida. Ela já tinha percebido minha situação há tempos, como contei. Depois do episódio do dinheiro roubado, quando apareci no mercado com o rosto ainda inchado e novas marcas roxas disfarçadas pela manga comprida da blusa, ela não disse nada. Apenas me puxou para um canto, atrás da banca dela, me deu um copo d'água com açúcar e um pedaço de bolo de tapioca que tinha trazido de casa. Menina, tu não pode continuar assim. Esse povo vai te matar aos poucos, ela disse baixinho, os olhos cheios de uma tristeza que espelhava a minha. Comecei a chorar ali, um choro silencioso, de pura exaustão. A partir dali, Dona Zefinha se tornou minha confidente e informante. Com muito cuidado para não levantar suspeitas, ela me passava dicas. Tem um ônibus que sai todo dia às 5 da manhã para Teresina. De lá é mais fácil pegar para outros cantos. Ou, se for para o porto, procura o barco do Manelão. Ele às vezes leva gente para Belém ou até mais longe, se a conversa for boa e tiver uns trocados. Ela até me deu umas moedas escondidas algumas vezes, dizendo que era para ajudar na passagem. Um dia, ela me olhou sério e disse: Tu precisa de um papel, menina, um documento. Sem isso, tu não é ninguém em lugar nenhum. E foi aí que a ideia mais arriscada do meu plano tomou forma. Eu precisava de uma identidade, mesmo que falsa. Lembrei das cartas que Dona Eunice às vezes ditava para Mariana escrever, autorizando compras ou serviços. A assinatura dela era floreada, mas não impossível de copiar.
Durante semanas, sempre que limpava o escritório, eu pegava papéis timbrados da família que iam para o lixo e, com um toco de lápis, praticava a assinatura de Dona Eunice Albuquerque. No começo, saía um borrão trêmulo, mas com o tempo fui pegando o jeito. Minhas mãos, acostumadas ao trabalho pesado, desenvolveram uma firmeza inesperada para aquele traço delicado. Finalmente, criei uma carta. Em linguagem formal, como eu ouvia Dona Eunice falar, escrevi uma autorização de trabalho. Dizia que eu, Marlene Dias... Sim, usei meu nome verdadeiro. Era a única coisa que eles não tinham conseguido me tirar completamente. Estava autorizada por Dona Eunice Albuquerque a procurar emprego em outra cidade, pois a família estava se mudando e não poderia mais me manter. Coloquei uma data e, com o coração na boca, falsifiquei a assinatura dela. Dobrei o papel com cuidado e o escondi junto com o pouco dinheiro que tinha. Era um crime, eu sabia. Mas o que eles faziam comigo há 15 anos não era crime também? À medida que o dia da viagem deles para Belém se aproximava, a tensão na casa aumentava. Malas para cima e para baixo, recomendações, ordens. E eu, a serviçal perfeita. Cabeça baixa, obediente, eficiente. Eles nem desconfiavam da tempestade que se formava dentro de mim. Na véspera da partida, Dona Eunice me chamou ao seu quarto. Menina, quero esta casa brilhando quando voltarmos. Limpe cada canto. E não pense em vadiar só porque não estaremos aqui. Os outros empregados vão ficar de olho em você. Assenti como sempre. Sim, senhora. Por dentro, eu contava as horas. Eles partiram numa manhã de sábado, bem cedo. Doutor Humberto, Dona Eunice, Vicente, Mariana e Eduardo. O motorista os levou para o aeroporto. Fiquei na porta, acenando, como a órfã agradecida que eles esperavam que eu fosse. Quando o carro sumiu na esquina, senti um calafrio percorrer minha espinha. Era agora ou nunca. Esperei mais uma hora para ter certeza de que os outros empregados, a cozinheira e o jardineiro, que moravam em quartinhos nos fundos, mas fora da casa principal, estivessem ocupados com suas próprias rotinas. Peguei a pequena trouxa que tinha preparado, uma muda de roupa velha que Dona Eunice tinha me dado de esmola, a carta falsificada, o dinheiro que mal dava para uma passagem só de ida para qualquer lugar e um pedaço de pão duro. Olhei para o meu cubículo uma última vez. Aquele buraco escuro tinha sido minha casa e minha prisão por 1,5 décadas. Não senti saudade, só um alívio imenso por estar deixando aquele passado para trás. Saí pelos fundos, como um rato assustado. Ninguém me viu. Caminhei rápido, quase correndo, pelas ruas que eu já tinha memorizado. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Cada pessoa que passava por mim na rua me parecia um espião dos Albuquerque, pronto para me denunciar. Mas continuei. Cheguei à rodoviária suando frio, mas com uma determinação que nunca tinha sentido antes. Fui direto ao guichê que Dona Zefinha tinha me indicado. Uma passagem para Teresina, por favor, só ida. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Quando o ônibus finalmente partiu, deixando São Luís para trás, eu não olhei pela janela. Fechei os olhos e respirei fundo pela primeira vez em 15 anos. Era o ar da liberdade. Um ar incerto, assustador, mas meu. Eu não tinha nada além da roupa do corpo, uma carta falsa e um punhado de moedas. Mas eu tinha o conhecimento que acumulei, a força que eles não conseguiram tirar de mim e uma vontade indomável de viver. Eu estava a caminho de me tornar Marlene Dias de novo, não a menina dos Albuquerque. Agora quero te perguntar uma coisa séria. Você acha que eu estava errada por falsificar aquela autorização de trabalho? Por copiar a assinatura da Dona Eunice para conseguir minha liberdade? Era crime, sim, mas qual alternativa eu tinha? O que você faria no meu lugar, com 23 anos de idade, depois de 15 anos de escravidão, sem existir oficialmente para o Estado, sem um documento, sem um nome que me pertencesse de verdade? Conta nos comentários, porque até hoje me pergunto se havia outro caminho,
Às vezes, para escapar do inferno, a gente precisa pegar um atalho meio torto, não é mesmo? Chegar em Teresina foi só o primeiro passo. De lá, com o pouco dinheiro que sobrou e vendendo um anelzinho de latão que eu usava, consegui comprar uma passagem de ônibus pinga-pinga até São Paulo. Foram dias de viagem, comendo quase nada, dormindo sentada, com medo de tudo e de todos. Quando finalmente desembarquei na rodoviária do Tietê, em São Paulo, eu era um farrapo humano. Suja, faminta, assustada, mas livre. A ironia: saí de São Paulo menina, órfã e perdida, e voltava mulher, fugitiva e igualmente perdida, mas com uma diferença crucial. Desta vez, a liberdade tinha sido uma escolha minha, uma conquista. Os primeiros dias em São Paulo foram duros. Dormi algumas noites na própria rodoviária, escondida nos cantos, sempre com um olho aberto. Conseguia uns trocados ajudando a carregar malas, catando papelão para vender. Comia o que dava, às vezes o que achava no lixo dos restaurantes. Eu sabia que não podia continuar assim. Precisava de um teto, de um trabalho. Um dia, vi um anúncio amassado num poste. Precisa-se de faxineira para escola noturna no Brás. O Brás, o bairro da minha infância, da minha mãe. Senti como se fosse um sinal. Fui até a escola. Era um prédio antigo, precisando de pintura, mas cheio de vida. A diretora, Dona Aurora, uma senhora de óculos grossos e cabelo grisalho preso num coque, me olhou de cima a baixo. Eu devia estar um horror. Mas contei uma história parecida com a da carta falsificada, que tinha vindo do Maranhão, que precisava trabalhar, que aprendia rápido. Ela pareceu hesitar, mas algo no meu desespero deve tê-la convencido. O salário é pouco, menina, e o trabalho é pesado depois que as aulas acabam. Eu disse que não me importava. E então, criei coragem e fiz uma proposta. Dona Aurora, eu trabalho de graça umas horas a mais por dia, se a senhora me deixar assistir às aulas. Eu quero aprender a ler e escrever direito. Ela me olhou surpresa, depois sorriu. Gosto de gente com vontade de aprender. Temos um acordo. E assim, aos 24 anos, comecei meu primeiro emprego legítimo e voltei a estudar. Eu limpava a escola inteira depois que os alunos iam embora, e durante as aulas do supletivo, sentava no fundo da sala, absorvendo tudo. Aprendi formalmente a ler e escrever, matemática, história, geografia. Minha cabeça, que tinha passado anos memorizando leis e estratégias de sobrevivência, parecia uma esponja sedenta. Em 2 anos, concluí o ensino fundamental e o médio, em tempo recorde. Eu devorava os livros, fazia todas as tarefas, perguntava tudo. A fome de conhecimento era tão grande quanto a fome de comida que eu tinha passado. Foi Dona Aurora quem percebeu que eu tinha algo mais. Marlene, você tem uma inteligência fora do comum. Você não pode parar de estudar. Ela me incentivou, me ajudou a conseguir material, me deu livros emprestados. Um dia, ela me falou sobre bolsas de estudo para universidades. Eu ri. Eu na universidade, Dona Aurora? Uma faxineira quase analfabeta? Ela ficou séria. Não se diminua, Marlene. Você é capaz de tudo o que quiser. Com a ajuda dela e de alguns professores que se sensibilizaram com a minha história, a versão resumida, claro, sem os horrores todos, consegui uma bolsa parcial para cursar direito numa faculdade particular pequena, mas decente. Eu tinha 32 anos quando pisei numa sala de aula de faculdade pela primeira vez. Era uma loucura. Trabalhava como faxineira durante o dia em 2 empregos para me sustentar e pagar a parte da mensalidade que a bolsa não cobria. E à noite ia para a minha faculdade. Dormia 4, 5 horas por noite, se tanto. Muitas vezes cochilava no ônibus, com o Código Civil aberto no colo. Os colegas mais novos me olhavam com uma mistura de pena e admiração. Mas eu estava determinada. Cada artigo de lei que eu estudava, cada caso que eu lia, era como uma pequena vitória contra os Albuquerque, contra tudo que eles representavam. E claro, me especializei em direitos humanos, com foco em trabalho análogo à escravidão
e direitos da criança e do adolescente. Era a minha forma de transformar a dor em luta. Depois de formada, comecei a trabalhar como advogada voluntária em ONGs que defendiam vítimas de violência e exploração. Minha história, que eu contava com cautela, me conectava com aquelas pessoas de uma forma profunda. Eu não era só uma advogada, eu era uma delas. Meu trabalho começou a chamar a atenção. Fui convidada a participar de uma comissão parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo que investigava o trabalho infantil doméstico. Minha experiência de vida, aliada ao conhecimento jurídico, era uma combinação poderosa. De assessora técnica, com muito trabalho e reconhecimento, me candidatei a vereadora. Não ganhei na primeira, mas não desisti. Na segunda, fui eleita. E depois, para deputada estadual. Cada degrau, uma batalha. Como deputada, meu foco era um só: criar uma legislação específica e mais rigorosa contra o trabalho doméstico análogo à escravidão, especialmente envolvendo crianças e adolescentes. Aquilo que o Dr. Humberto chamava de ajudar uma órfã. Eu sabia todos os truques, todas as desculpas, todas as formas de disfarçar a exploração. Apresentei um projeto de lei que detalhava as características dessa forma de escravidão moderna, aumentava as penas e criava mecanismos de proteção e resgate às vítimas. Foi uma luta de foice no escuro. Muitos colegas achavam um exagero, diziam que ia criminalizar a patroa que pede ajuda para a menina. Mas eu não recuei. Usei minha história, minha voz, minha raiva transformada em argumento. E a lei passou. Ficou conhecida informalmente como Lei Marlene Dias, embora o nome oficial fosse outro. E então, uns 30 anos depois da minha fuga, o destino resolveu pregar uma peça daquelas. Eu estava numa audiência pública na Assembleia, discutindo justamente a aplicação da minha lei. Entre os convidados, representando uma associação de famílias empregadoras que era contra o rigor excessivo da nova legislação, estava ele, Vicente Albuquerque. Mais velho, grisalho, um pouco barrigudo, mas com os mesmos olhos frios e o mesmo sorriso cínico que eu lembrava dos meus pesadelos. Meu sangue gelou. Ele não me reconheceu de início. Eu era uma deputada respeitada, bem vestida, falando com autoridade. Como poderia ser a menina, a criada que ele abusava no quartinho dos fundos? Mas quando nossos olhos se cruzaram por um instante mais longo, vi um lampejo de dúvida, depois de choque, no rosto dele. No intervalo da audiência, ele me abordou. Deputada Dias, sua retórica é impressionante, mas um tanto pessoal, não acha? A voz dele, mais grave, mas ainda carregada daquela arrogância. Eu o encarei, firme. Dr. Albuquerque Júnior, não é? Acredito que a justiça, quando se trata de vidas roubadas, é sempre pessoal. Ele empalideceu. Acho que naquele momento a ficha caiu. Aquilo foi o gatilho. Usei minha posição, meu conhecimento da lei, da minha lei, e contatos que fiz ao longo dos anos para iniciar uma investigação discreta sobre a família Albuquerque. Descobri que, mesmo depois de tantos anos, eles continuavam com o mesmo hábito de adotar meninas pobres do interior do Maranhão para ajudá-las com estudo e moradia. O ciclo de exploração não tinha parado. Reuni provas, testemunhos de outras vítimas que consegui encontrar com a ajuda de assistentes sociais e ativistas locais. O caso veio à tona. Dr. Humberto Albuquerque, já um ancião de Bengala, antes intocável, foi finalmente processado. O julgamento foi longo e doloroso. Tive que reviver tudo, contar minha história em detalhes para promotores, juízes. Mas desta vez, eu não era a menina indefesa. Eu era a mulher que tinha escrito a lei que o estava julgando. Doutor. Humberto Albuquerque foi condenado por crimes contra a dignidade humana, cárcere privado e redução à condição análoga à de escravo, com base, em grande parte, na legislação que eu ajudei a criar. Dona Eunice, já muito doente, morreu antes do fim do processo. Vicente também foi investigado, mas conseguiu escapar com penas mais brandas por crimes menores, usando de brechas na lei, uma falha que me empenhei em corrigir depois.
Ver, doutor. Humberto, o homem que me queimou com ferro, que me espancou, que roubou minha infância, ser levado para cumprir pena, mesmo que numa prisão domiciliar por causa da idade, foi a minha vingança. Não uma vingança de ódio, mas a vingança da justiça. Hoje, aos 77 anos, continuo na luta. Não criei instituições com meu nome, não fundei ONGs. Acredito que a mudança real vem através do sistema legal, fortalecendo as leis e garantindo que sejam aplicadas. Trabalho com o Ministério Público, com a Defensoria, capacitando pessoas para identificar esses casos, ajudando vítimas a encontrarem seus direitos e a reconstruírem suas vidas. Viajo pelo Brasil dando palestras, contando minha história, não para me vitimizar, mas para mostrar que é possível romper o ciclo, que ninguém merece ser invisível. Eu sou Marlene Dias, e essa é a história de como passei de escrava doméstica à autora da lei que puniu meu próprio algoz. O Brasil tem milhares de Marlenes por aí, meninas invisíveis que ainda hoje são exploradas em casas de família, muitas vezes por gente que se diz de bem. Se você quer ouvir mais histórias que o Brasil tenta esconder, histórias de vovós que sobreviveram para contar, se inscreva agora no canal Vovós do Brasil. E lembre-se, a verdadeira sabedoria não vem dos livros, não vem dos diplomas pendurados na parede. A verdadeira sabedoria vem das cicatrizes que carregamos com dignidade e da força que descobrimos quando transformamos nossa dor na luta por um mundo mais justo. Até o próximo relato.